Alô, alô? Oi? Tá esse barulho aí? Hum? É. Peraí que tá dando repetição. É. Alô, alô? Como Hum. é que tá o áudio? Deixa eu ver agora. Aí, agora tá dando. Tá dando pra ouvir aí, pessoal? Tira do teu celular, senão vai dar repetição. Quer no celular? O João conectou aqui, ó. André, tá ouvindo? Se quiser, bem. Eu tô com o meu aqui, tá? Olhando, entra aí pra você ver se... Ah, tá. Agora deu, né? Deu? Depois você dá uma entrada aí pra ver como é que fica. Eu? Quando você entrar, você fala como é que tá, me dá Ah, um no meu. retorno. Ah, vou sair do meu aqui. Certo agora o áudio aí, pessoal? Como é que tá? Muito bem, espera mais um minuto, viu? Todo mundo ouvindo bem? Muito bem, deixa os irmãos ir entrando aqui um pouco mais para a gente começar. O André está conectando no YouTube. Muito bom. Beleza. O áudio está bom. Legal. Obrigado aí pelo retorno, viu? Opa, Stefano. Então nós estamos aqui com um grupo bom, já aqui na nossa sala. Meu irmão, São Paulo, Ana Carmen, Marcos, Valéria, Stefano, Kevin, Débora Matias, Valéria, Isis, Andriele, Viviane, Adalmília, Maria Antônia, Eliana, Ana Carla, Adalmília, já falei, Marcos Bandeira, meu irmão já falei, Lidiane Costa, Carlos Oliveira, da Luana. Muito bom, meus irmãos. Então vamos dar início aqui. Nossa sala já está cheia.
Então vamos dar o pontapé inicial. Nós vamos orar para nós iniciarmos, mas antes eu quero dizer como é que vai ser essas 3 lives. Hoje, amanhã e na quinta-feira, né? A gente pula a quarta por causa do nosso culto. Então hoje eu vou tratar do tema a Igreja Universal e a Igreja Local. Para a gente abrir, nós vamos definir o que é a igreja total, né, geral, chamada Assembleia Universal, todos os salvos, todos os crentes, e o que é a igreja local. Amanhã eu quero falar sobre o que é a igreja local na prática. Então hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o que a Bíblia diz sobre a igreja local. Mas amanhã eu quero entrar na prática, né? O que é, na prática, uma igreja local, uma comunidade de crentes, comunidade local. E aí, meus irmãos, quem acompanhar hoje e amanhã, não pode perder na quinta, porque na quinta-feira eu quero trazer um tema interessante para a igreja local, que é a unidade e a pureza doutrinária da igreja como comunidade local. E as separações que acontecem dentro da igreja local. Então é algo muito interessante, muito importante para o nosso contexto, para a nossa realidade. O que então, essa pureza doutrinária da igreja local, a unidade e as separações que acontecem. Isso na quinta-feira, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos neste momento esse bate-papo que nós começaremos agora, falando sobre a Tua igreja, a Tua noiva, sobre nós, o Teu povo. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os ouvidos da nossa alma, do nosso coração, e nos dar entendimento. Senhor, possa, por meio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo que a inspirou, e somente o Senhor é quem pode nos trazer o entendimento da Tua verdade, da Tua palavra, e é isso que eu te peço, nosso Deus, que seja o Teu Espírito a trazer clareza aos nossos corações, a falar conosco, a ministrar. Meu Deus, nós precisamos nesse tempo de que a Tua igreja esteja bem, que a Tua igreja esteja sendo dirigida pelo Teu Espírito, que a Tua presença, ó Deus, esteja conosco nesse nosso encontro, ainda que virtual, mas eu creio que o Senhor pode trazer a Tua direção em nossas mentes, em nossos corações. Nos abençoe, nosso Deus. Peço a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero, na abertura, falar sobre qual o objetivo dessas 3 lives, né? O que eu quero falar sobre com essas 3 lives de hoje, amanhã e quarta-feira, né? Qual o meu propósito, qual o meu objetivo? Então, primeiramente eu quero dizer que o meu propósito, o meu objetivo é de fortalecer espiritualmente a sua vida. Esse é o meu objetivo, né? Trazer um fortalecimento espiritual para os membros da nossa igreja, os nossos irmãos, encorajar também, instruir, gerar e renovar o amor pela igreja do Senhor, remover dúvidas e, acima de tudo, trazer a unidade na nossa igreja, tudo isso com a finalidade de glorificar o nome do Senhor. Estas lives, meus irmãos, não têm objetivo nenhum de convencer
pessoas que pensam diferente, arrastar, tentar convencer pessoas que têm um entendimento diferente. Não é o meu objetivo de maneira nenhuma, né? Pessoas que pensam diferente, que talvez queiram trilhar caminhos diferentes a respeito da igreja e que tenha doutrinas, teologias, pensamentos realmente diferentes dos nossos. Pessoas que possam nos acompanhar de denominações diferentes também, que talvez pensem diferente da gente, eu não estou de maneira nenhuma querendo convencer de forma alguma, a não ser que você sinta que é bíblico, que é de Deus, que o Espírito Santo está tocando no seu coração, né? Então eu quero iniciar dizendo isso, que eu respeito quem pensa diferente, quem entende diferente, quem age, quem está pensando em igreja de maneira diferente, respeito e também desejo que a nossa igreja também seja respeitada em como ela crê sobre igreja, como ela entende igreja. Então, da mesma forma como nós respeitamos quem pensa diferente, eu clamo, peço que também nós possamos ser respeitados sobre o nosso entendimento sobre igreja local. Tá bom? Eu quero lembrar, meus irmãos, a todos, que nós somos uma igreja histórica, tradicional, ortodoxa, e que nós temos uma declaração doutrinária que nós resolvemos aceitá-la. E que ela, ainda que seja um pequeno esboço teológico, e em cada doutrina da nossa declaração de fé, tem um mundo de informações e estudos, mas nós acreditamos que essa declaração doutrinária da convenção, da nossa convenção, ela é totalmente bíblica e que nós aceitamos segui-la. Então nós não vamos deixar de ser uma igreja histórica, ortodoxa, tradicional e que tem uma declaração doutrinária antiga, que faz parte da história do cristianismo. Entendemos que é a nossa tradição e que essa declaração vem de declarações antigas, e é isso que nós entendemos dentro da tradição das igrejas evangélicas, da tradição histórica dos nossos antepassados, que fazem parte da ortodoxia da nossa igreja. Então, nós cremos igreja desta forma e não devemos abrir mão dessa nossa crença, dessas nossas doutrinas. Então, aqui, logicamente, nós vamos relembrar de algumas coisas que nós já estudamos, que fazem parte do nosso fundamento da nossa fé cristã. A gente não pode abrir mão de forma alguma, né? E de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui no meu celular para ver o comentário dos irmãos, tá bom? Eu vou dar uma parada de vez em quando e a gente vai bater um papo aqui. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico aqui é a igreja como uma assembleia geral, como uma assembleia universal e invisível. Eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Esse texto nos diz assim, muito interessante, para a gente dar o pontapé inicial, falando sobre a igreja. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, diz assim, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então, meus irmãos, veja,
algo interessante dito por Deus a Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo, aos judeus. E aqui nós vemos que a igreja de Jesus Cristo, ela é apenas uma continuação, ela é a continuação do plano de Deus para a salvação da humanidade, que está no Velho Testamento. A igreja, então, é a continuação. Porque no Antigo Testamento, e nós encontramos isto fartamente no Antigo Testamento, Deus escolhendo um povo para ser adorado por ele. E nós encontramos isto. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, é esta palavra na introdução deste versículo. Reúna este povo. Quando a Septuaginta foi escrita, a versão dos 70, no grego, é a versão do Velho Testamento, no período intertestamentário, né? Foi antes de Jesus, quando Alexandre o Grande pediu para um grupo de judeus, rabinos, escribas, traduzirem o Velho Testamento para o grego, a chamada da Septuaginta, a versão dos 70. Ele, no grego, do hebraico para o grego, ou seja, do Velho Testamento, foi traduzido para o grego, essa palavra reúna este povo, foi traduzido com o nome de eclesioson, ou seja, igreja, eclésia. Então veja que Deus pediu para convocar uma assembleia, uma eclésia no Velho Testamento. Deus pede a convocação desta igreja, desse povo, dessa assembleia, para ser adorado e para passar instruções e para que este povo pudesse temer todos os dias que ele vivesse. Portanto, nós vemos que igreja, a palavra igreja, ela está no Velho Testamento. E quando Lucas escreveu Atos, no capítulo 7, versículo 38, o Estevão, ele disse que este Moisés esteve na congregação do deserto. Moisés esteve na congregação do deserto, no Monte Sinai, para receber as palavras do Senhor. Congregar, reunir, assembleia, igreja, é algo que está no Velho Testamento. Um texto clássico que nós usamos para a igreja também está em Mateus, no Novo Testamento. Capítulo 16, versículo 18, quando o Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Edificarei. Então, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja, houve uma administração diferente do projeto de Deus, no qual a igreja, batizada pelo Espírito Santo, é enviada para alcançar o mundo e completar o plano redentor da humanidade, que começou no Velho Testamento. Deus chamando um povo e agora Deus administra de maneira diferente depois da vinda de Jesus, da morte dele, da descida do Espírito Santo, e aí a igreja se espalha. Então, a igreja, portanto, foi edificada, plantada, criada e organizada pelo Senhor Jesus Cristo, dirigida pelo Espírito Santo, para que nesses últimos tempos, no final dos tempos, a igreja possa completar o plano de Deus para a humanidade. Essa igreja, meus irmãos, é universal, a igreja invisível, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, quando ele
define a igreja como a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja, portanto, segundo Hebreus, é a assembleia universal arrolada nos céus, né? Então, ainda dentro desta visão da igreja geral, a igreja deve ser entendida como a igreja como Deus vê. De que igreja nós estamos falando, meus irmãos? Da igreja segundo a visão de Deus, é como Deus enxerga. Essa ideia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, do povo de Deus, igreja do Senhor, mas como Deus enxerga, Deus vê a sua igreja dessa forma. A igreja do ponto de vista de Deus, a igreja na visão de Deus, né? Nós chamamos ela então da igreja invisível, porque se refere a todos os crentes, todas as pessoas, todos os salvos, né? Desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Então, neste sentido lato, no sentido holístico, no sentido geral, total, a igreja, ela não é uma instituição, não. A igreja não é uma organização. A igreja não é uma denominação específica. Muito menos um prédio. Aliás, um templo, digamos, né? Lutero e Calvino, ao contrário disso, eles bateram neste ponto muito, para contrariar os ensinos católicos romanos, que diziam justamente o contrário, que a igreja é uma organização humana com um templo sagrado, um lugar sagrado. E aí nós vemos em Timóteo, capítulo 2, versículo 19, dizendo que Deus conhece os que lhe pertencem. Timóteo, 2 Timóteo 2,19, Deus conhece os que lhe pertencem. Então, esta é uma definição da igreja geral. Como Deus vê. Ou seja, a igreja são todos os lavados, os remidos pelo sangue do Senhor. Os salvos pela graça do Velho Testamento. E os salvos por Jesus Cristo pela mesma graça do Senhor no Novo Testamento. Ninguém foi salvo por lei. Ninguém foi salvo por cerimônias. Todas as pessoas foram salvas pela graça de Deus. Indistintamente. As pessoas que foram salvas no Velho Testamento, elas foram salvas pela graça de Deus. Tá? Antes de Cristo, os nossos irmãos, eles foram salvos pela esperança da salvação e nós somos salvos mediante a fé, pela graça também, mediante a fé na salvação de Deus. Então, todas as pessoas foram salvas e ainda são salvas porque creem em Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas foram salvas porque criam em Cristo ou na promessa do Messias. Ninguém foi salvo guardando regrinha. As pessoas são salvas pela misericórdia, pelo Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as cerimônias, os ritos, as regras do Antigo Testamento, da lei, se restringiu a um povo de uma forma muito restrita, muito específica, e para um grupo de judeus, meus irmãos, muito restrito, que viviam próximo a Jerusalém. Era algo que funcionava no templo, em função do templo, mas o templo de Jerusalém estava ali, olha, preso num determinado área geográfica. E um grupo muito pequeno de judeus que morava num raio de 30 quilômetros do templo, eles iam para obedecerem aqueles ritos, aquelas cerimônias. Agora imaginem, um judeu que morava na divisa com a Síria,
Um judeu pobre que não tinha condição de ir uma vez por ano, de que forma esse judeu era salvo? Era salvo sem observar nada daquilo que os judeus próximos ao templo tinham que fazer, meus irmãos. Imagina João Batista, o último profeta do Velho Testamento, que vivia no deserto. Talvez João Batista, meus irmãos, não tenha entrado no templo, talvez quando criança, sei lá, ele era filho de Zacarias, Zacarias era um sacerdote, mas ele logo novo, talvez tenha ido para o deserto e não fazia nada daquilo, e Jesus falou que ele era o maior profeta escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, que morava no deserto. Então as pessoas eram salvas pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pelo amor do Senhor. Tá? Então esta, meus irmãos, é a igreja como a igreja universal, a igreja de todos, a igreja que não dá para a gente contabilizar, a igreja que não dá para a gente contar, porque é a igreja de todos os eleitos, dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Quem pode conter, quem pode deter esta igreja, quem pode ter a informação de pessoas que foram salvas pela graça do Senhor Jesus Cristo, sem que houvesse nada escrito sobre esta pessoa, né? Se Melquisedeque não tivesse entrado rapidamente nas páginas da Bíblia, aquele homem seria salvo sem fazer parte do povo de Israel e sem cumprir, talvez, nada, as regras, as ordenanças do templo, mas ele foi salvo. Então, aqui a igreja de uma maneira geral. Porém, meus irmãos, o nosso foco aqui é falar sobre a igreja como uma comunidade local. O que é isso? O que é a igreja como uma comunidade local? Vou dar uma olhada aqui rapidamente. O pastor Arnaldo contribuiu aqui dizendo que é a soma de todos os crentes, né? A igreja, no seu sentido universal, não se restringe ao templo, ao espaço. Antes, é como todos os crentes, de todos os tempos, alguns lugares, todos os lugares, incluindo os que já estão com o Senhor. Exatamente, os que já partiram para a eternidade. Tá certo? Muito bem. Então agora nós vamos definir a igreja, meus irmãos, e aí, preste bastante atenção, é aqui que eu quero relembrar o seu coração, relembrar a sua mente, trazer realmente aqui um fortalecimento, clarear a nossa compreensão sobre o que é uma igreja como comunidade local. Tá? Esta igreja como uma comunidade local, meus irmãos, é a igreja do ponto de vista do homem. É a igreja como nós vemos. Então essa ideia que nós temos de igreja universal, a igreja invisível, a igreja de todos os salvos, é uma ideia que nós temos segundo a palavra de Deus, de todos os crentes, mas essa igreja é como Deus vê. Nós não vemos, ela é invisível para nós, nesse sentido. Né? Agora, a igreja local é a igreja como nós vemos. É a igreja visível. É a igreja visível. É a igreja gente. Igreja gente. É a igreja comunidade. É a igreja pessoas. É a igreja de carne e osso. É aqui que eu quero ver. É aqui que a gente realmente precisa ter estômago para nós entendermos e admitirmos esta igreja. Pois, meus irmãos, é muito lindo a gente ficar somente nessa igreja geral, vendo como Deus vê. É muito fácil até a gente ficar, né, digamos assim, nesse discurso de que a gente é igreja, mas segundo a ótica de Deus só.
Como se a gente também fosse Deus, né? Ou se a gente fosse anjos, porque os anjos também veem a igreja dessa forma quando Deus vê. Só que eu sou gente. Só que eu estou aqui dentro de um contexto material, físico, cósmico. Aí precisa ter estômago. Tá? A igreja, ela é real para mim. Ela não é só essa ideia que nós podemos adquirir da Bíblia verdadeira, real, né? Quer dizer, correta, uma igreja universal. Para mim e para você, que vivemos neste mundo, a igreja, ela precisa ser real para mim. E qual é essa igreja na prática? O que é essa igreja na prática para mim? Como é essa igreja que eu vejo? Como é essa igreja eu? Essa igreja, meus irmãos, ela precisa existir para mim. Porque se essa igreja não existir para mim na prática, não faz sentido eu ter uma ideia de igreja, mas essa igreja para mim, ela não existe. Só há uma igreja que existe de forma real para mim, que é a igreja comunidade local. Vou repetir. Só existe uma igreja de forma real para mim. A igreja invisível, se eu ficar só nela, a igreja de todos os salvos, se eu ficar só lá, com essa ideia, ela não existe para mim. Porque a igreja que existe para mim é uma igreja comunidade local. Irmãos, preste bem atenção numa coisa que eu descobri. Olha que coisa interessante. As cartas do Novo Testamento foram escritas para as igrejas, comunidades locais. Muito interessante. As cartas do Novo Testamento foram escritas para as igrejas, comunidades locais, porque é esta igreja que existe para o homem que vive. E as cartas, a Bíblia, foi escrita para a gente. Então, no Novo Testamento, as cartas, a Bíblia, no Novo Testamento, foram escritas para a igreja visível, para a igreja local, para grupos de crentes. A Bíblia foi escrita para ensinar a resolver problemas reais. Exemplo, há uma carta que você conhece na Bíblia, certamente, que foi escrita para uma pessoa. E o escritor da carta pediu para esta pessoa receber um escravo foragido que foi alcançado na prisão por este autor dessa epístola. Foi Paulo, né? Paulo escreveu para que Filemon recebesse o seu escravo Onésimo, que tinha sido foragido, e Paulo ganhou ele para Cristo dentro da prisão, e Paulo escreve pedindo para que Filemon recebesse o seu escravo, falando de algo que hoje é até crime. A escravidão hoje é um crime, mas eu estou dizendo isso para mostrar que no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito para resolver questões, meus irmãos, local, problema real. A igreja precisa ser algo real para mim, de forma real. A Bíblia vai tratar da igreja visível, da igreja local, da igreja como o homem vê, da igreja de carne e osso, da igreja real. Pois é nesta igreja que eu e você
estamos inseridos ou devemos estar inseridos. A Bíblia vai tratar de assuntos reais, de problemas reais, de dentro da igreja ou das igrejas. Tá? Isto é importante nós entendermos, meus irmãos, e o que me chama muita atenção é, por ocasião da assunção de Jesus Cristo dentre os mortos, na verdade, a assunção dele para o céu, né? Ele já tinha ressurgido dentre os mortos. Aí ele ficou 40 dias aparecendo a muitos irmãos. E então no 40º dia Jesus foi levado aos céus e ele foi recebido entre nuvens. E os discípulos estavam lá olhando e apareceram 2 anjos. E os anjos disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos 1:11. Ou seja, agora é tempo de arregaçar as mangas, porque agora vocês vão ser perseguidos. Agora vai começar uma perseguição sobre vocês. Agora vocês precisam olhar para baixo, porque a coisa agora é real para vocês. Não ficar olhando para o alto. Agora vocês podem deixar que um dia Jesus vai voltar do mesmo jeito, mas mãos à obra. Ou seja, agora é tempo de arregaçar as mangas, porque a coisa é real. Eu acho interessante, meus irmãos, que há muitas pessoas frustradas nos dias de hoje. Há muitas pessoas frustradas. Há muitas pessoas que se cansaram da igreja, da comunidade local, da comunidade dos crentes, né? E começam a apedrejar esta igreja local. Começa a apedrejar. Começa a falar mal. Começam a dizer que é um sistema religioso, que são sistemas religiosos, só sistemas religiosos, que a igreja, como uma comunidade local, são obras humanas e que só servem para manipular pessoas. E muitos, né, os desigrejados, por exemplo, dizem que não precisa de templo. Não precisa de templo. Templo é uma coisa dos religiosos. E que essas igrejas, elas só existem para seguir regras humanas, criadas pelos homens. E que não precisa disso para ser salvo. Não precisa nada disso para ser salvo. Realmente, a igreja, comunidade local, é um grupo de pessoas, de homens, humanos. Realmente é. E que vai funcionar dentro de toda a legalidade de uma instituição aqui na Terra. Não tem como fugir. Então a igreja vai se tornar uma instituição, sim. Porque ela é feita por homens. E ela está sujeita às leis aqui na Terra. E elas têm nomes, não é verdade? E são dados por nós, homens. São nós que damos os nomes. E nós criamos organizações, nós nos organizamos. As organizações são humanas mesmo. E onde nós nos reunimos são prédios, são templos, feitos de tijolos, e que vão ser queimados, vão ser destruídos, como também a minha casa, a nossa casa, as nossas casas, que a gente investe uma soma grande de dinheiro para tê-la, vão pegar fogo um dia, vão explodir, vão deixar de existir, assim como os templos das igrejas. Não tem problema nenhum com relação a isso aí, né?
É, por exemplo, né, o pastor Wander estava me lembrando hoje de algo muito interessante, que Herodes, ele é, construiu o templo da época de Jesus. Então, aquele templo que nós lemos na Bíblia, ele foi feito por quem? Herodes. Herodes era o quê? Era um servo de Jesus? Herodes era um ímpio, um matador, cruel. Aí Jesus entra no templo e chama o templo feito pelo ímpio Herodes e diz que a casa do seu pai deveria ser a casa de oração para todos os povos. Jesus Cristo não entrou naquele templo e falou: isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é um sistema desgraçado. Não. Jesus soube separar uma coisa da outra, dizendo: a casa do meu pai deveria ser chamada casa de oração para todos os povos. Vocês têm transformado isso aqui em covil e tal. Interessante isso. Portanto, meus irmãos, a igreja local, ela precisa ser real e ela tem tudo isso. Ela tem uma instituição, ela é uma organização, ela tem programas, ela tem atividades, ela pode ter um prédio e ter tudo isso, sem problema nenhum. Então, um outro tópico interessante que eu acho aqui, e antes de falar dele, deixa eu dar umas lidas aqui, nas participações. A Sheila fala: eu amo a igreja real, a qual vivemos e aprendemos a conviver com todas as diferenças. Exatamente. A Joana dá um grito de misericórdia aqui. Tá? A Shirley Pereira fala mais uma vez que ela não dá ouvido para quem fala mal da igreja. A graça é um dom de Deus, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Cristo. E tal, né? Meus irmãos, a igreja, o que a igreja como comunidade local, ela tem? Interessante isso aqui, presta bastante atenção. A igreja tem falsos profetas. A igreja comunidade local pode ter falsos profetas disfarçados de ovelhas. Quem disse isso? Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Agostinho, ele disse uma coisa, ele disse assim, há muitas ovelhas fora e há muitos lobos dentro. Há muitas ovelhas fora e há muitos lobos dentro. Então, Jesus Cristo falou. Essa igreja, comunidade local, feita de homem, ela também existem muitos falsos profetas disfarçados de ovelhas. Aí por causa deles, por causa desses e de muitos outros, eu vou falar: igreja é tudo uma desgraça, um sistema, isso aqui. A igreja, a comunidade local, ela tem Judas. Ela tem Judas. A igreja, a comunidade local, ela tem Demas. Sabe quem foi Demas na Bíblia? Demas abandonou Paulo e amou o presente século. Meus irmãos, é o que mais a gente encontra, é Demas. Gente amando o presente século. Gente abandonando, dando as costas. Gente se desviando. Na quinta-feira eu vou dar dados para os irmãos sobre a igreja. A igreja, como uma comunidade local, tem um Hermineu e Fileto, que se desviaram da verdade, assim como Demas. Se desviaram da verdade. Não, talvez como Demas não, né? A Bíblia diz que Demas amou o presente século. E diz que Hermineu e Fileto se desviaram da verdade. Pode não ter declaradamente amado o presente século e caído no mundão, voltado a beber, a se drogar, a se prostituir, mas eles se desviaram da verdade. A igreja, como comunidade local, ela tem lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho, falando coisas pervertidas que arrastarão discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Então a igreja tem lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, falando coisas pervertidas, arrastarão discípulos após si. Igreja, como comunidade local, tem desavenças, como houve com as judias e as gregas. Em Atos, nós encontramos, meus irmãos, e que, preste atenção, foi obrigado a criarem uma instituição dentro da igreja chamada de diáconos. Quem criou essa instituição? A igreja. Então a igreja cria instituições humanas, organizações humanas. Criaram, sabe para quê? Para resolver problemas. A igreja pode criar uma comissão, a igreja pode criar uma instituição, a igreja pode criar organizações. E a igreja primitiva criou para resolver brigas por causa das comidas, por causa das cestas básicas, digamos assim, por causa das cestas básicas que as gregas estavam se achando lesadas, porque as judias estavam sendo mais bem assistidas do que as gregas. Então houve uma desavença, uma confusão, uma briga dentro da igreja com mulheres. Imagina mulheres dentro da igreja brigando. Pois na igreja primitiva teve e criaram uma instituição de diáconos para resolver, para assistir, para alimentar, para ajudar a distribuírem as demandas materiais da igreja, tá bom? A igreja, comunidade local, tem desentendimentos sérios, até com líderes. Por exemplo, é importante a gente lembrar aqui que Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, eles tiveram um desentendimento a ponto deles se dividirem. Lembra de Barnabé? Barnabé foi aquele que primeiro abraçou Paulo. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos. Barnabé era o filho da consolação, era o cara que ligava um com o outro, era aquele cara que estava perto, aquele cara que defendeu Paulo. Barnabé era uma pessoa muito especial. Por causa do João Marcos, que era parente dele, provavelmente, por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé tiveram uma desavença grande. Eu vou ler aqui o texto, que diz assim, ó, Atos. Observe dois textos que eu vou fazer uma conexão entre os dois. Preste bem atenção. Atos, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó, disse o Espírito Santo, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo foi quem pediu para a igreja de Antioquia. Separa-me Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles, eu separei eles para uma obra. Tá, aí eles fizeram aquela viagem, os dois juntos. Na segunda viagem, diz assim, 15:39 de Atos, diz assim, ó, houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Olha, o Espírito Santo falou para separar os dois. O Espírito Santo uniu. O Espírito Santo disse, eu tenho uma obra para os dois. Por causa de uma briga, os dois se separaram mais à frente. Então a igreja tem isso. E aí, essa igreja é o quê? Eu não preciso dela. Essa igreja é o quê? Estou cansado, estou exausto, tem briga, tem desavença, as pessoas estão brigando lá dentro, não presta. Eu já faço parte da igreja geral, da igreja local. Oh, meus irmãos. E aí, meus irmãos, esta igreja, como uma comunidade local, ela tem uma doutrina, ela tem sua doutrina. Ela é uma instituição.
ela tem uma organização, ela se organiza. O que na vida funciona sem organização? Até nossa casa não. Principalmente nosso lar, nossa casa, a gente precisa se organizar. A gente organiza tudo na nossa casa. Qual empresa, qual instituição na Terra não pode ter? Ela tem programas. Qual o problema? Ela tem programas. Porque nós temos programas, nós funcionamos em prol de programas, seres humanos. Nós fazemos programa para tirar férias, nós fazemos um programa financeiro para a nossa casa, nós fazemos um programa para passear. Eu tirei umas semanas, 2 semanas agora, e fiz um programa para eu dar umas viajadazinhas. Programa para se organizar. Igreja tem isso faz parte. Faz parte. A igreja tem programa. A igreja pode ter uma sede e deve ter uma sede. E qual o problema, né? Poderia ser uma casa. Se fosse hoje e a gente tivesse começando uma igreja local e alguém chegasse, pastor, não precisa construir templo não, pastor. Olha, pega minha casa aqui e começa a reunir nela. Como nós, estou falando de algo que foi a nossa realidade, né? Não precisa de templo, a igreja vai para debaixo de um toldo, vai para debaixo de uma tenda, vai para uma escola. Eu preguei numa igreja certa vez no Rio de Janeiro que ela estava se reunindo na escola pública. Porque ela não tinha condições e a diretora ofereceu. Faria isso tranquilamente, então assim, ela precisa se reunir. Se é num templo, se é debaixo de uma árvore, ela precisa, mas ela pode ter um templo. Qual o problema, né? Qual o problema? Ela pode ter um templo, ela pode ter um prédio, ela pode ter 2 prédios, ela pode ter 3 prédios. Qual o problema disso? O problema é esse. A gente pode ter uma casa, a gente pode ter 2 casas, a gente pode ter um casarão. Qual o problema? A igreja não pode ter? Não é verdade? As pessoas estão procurando chifre em cabeça de cavalo e dizer, para que templo? Para que um prédio? Para que gastar dinheiro com isso? Qual o problema? Né? Então, essa igreja, a igreja comunidade local, pode ter tudo isso tranquilamente. E deve ter. E deve ter. É um lugar estratégico. Nós, Igreja Batista Central, nós temos aquele prédio que nós construímos como um lugar estratégico. Não cabe todo mundo aqui em casa. Talvez não exista um ponto estratégico, talvez não exista em Três Corações nenhuma casa que caiba o nosso povo todo. Então é um lugar estratégico, é um lugar onde a gente pode ter salas, onde a gente pode ter uma comodidade, um ponto estratégico convergente ali na cidade, que pode vir gente de cima, de baixo, de um lado e do outro, sem problema nenhum. A Igreja Batista Central pode ter isso, né? Agora, as pessoas que estão feridas, machucadas, dodói com isto, elas dizem assim, olha, elas dizem assim, elas começam a se justificar dizendo que isso é coisa de fariseu, de religioso. Templo é um lugar para manipular a pessoa. Pode até ser que exista. Pode até ser, com certeza no meio evangélico as pessoas manipulam as pessoas. Não precisa de templo. As pessoas podem ser manipuladas na televisão, podem ser manipuladas em redes sociais. As pessoas são manipuladas, não precisa de templo para as pessoas manipular, para pregador pregar bobagem. Eles manipulam, pior, em redes sociais. Não é verdade? Então, como se todos nós, como se quem tem um templo, como quem tem um programa que se reúne, como se fossem todos os fariseus. São todos fariseus. Miseráveis, fariseus. Né? Então, meus irmãos, nós, falando de nós, né, como eu disse na abertura,
o meu objetivo aqui é para os membros da Igreja Batista. Nós temos um templo lindo, maravilhoso, perfeito, que um dia vai se queimar todo. Num dia vai explodir, assim como também essa minha casa aqui, ó, a sua casa e as nossas casas. Mas por enquanto, ele é um lugar aprazível, um lugar maravilhoso, é um lugar do nosso encontro, é um lugar estratégico, é um lugar do nosso culto, da nossa celebração, da nossa adoração, dos nossos serviços, do nosso preparo, né? Mas um dia ou qualquer momento se condenarem ele, de repente, né, passa tanto caminhão ali, de repente chega a prefeitura e fala, ó, esse prédio está condenado, já era, ninguém pode entrar. Qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum com relação. Essa lei não é eterno. Nós sabemos muito bem disso, não é verdade, meus irmãos? É só para lembrar aos irmãos, né? Meus irmãos, o que não dá é para que nós não deixemos o nosso coração se encher dessas feridas contra igreja e dentro da igreja. Isso é o que a gente precisa vigiar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não dá conta de viver dentro dessa igreja, que é essa realidade que eu falei. Uma igreja que tem Judas, uma igreja que tem Demas, uma igreja que pode ter pessoas como no Novo Testamento. A igreja que a gente tanto olha para ela como é a igreja primitiva, e uma igreja tão cheia de problemas como é próprio do ser humano. Mas o que não dá é para que eu faça parte dessa igreja real, gente, com esse coração ferido, e não dando conta de viver dentro dessa comunidade de salvos. Eu não dou conta de trabalhar, eu não dou conta de viver nessa igreja, eu não dou conta de executar a missão que Deus me deu, e aí eu estou ferido, e eu saio jogando pedra, e atacando, e dizendo que isso aqui tudo é um bando de fariseu, de bitolado, de gente que só está ali para cumprir regra, de gente que está ali para andar encaixotado, e gente que não consegue ter liberdade para adorar a Deus, e que precisa de gente para ficar colocando cabresto nas pessoas. A gente precisa ter muito cuidado para que a gente não fique julgando e condenando a igreja local, e dizendo que ali é um grupo de pessoas presas, infelizes, né, que cumprem regrinhas. Olha lá, está todo mundo cumprindo regrinha. Que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu vou ler aqui algumas coisas que vocês colocaram, começando do final para o começo, né? Pastor Arnaldo, templos não podem fazer igrejas, igrejas podem fazer templos. Maravilha. Só não devem se perder neles. Se isso não acontece, o templo é uma bênção, uma ferramenta que dinamiza o trabalho da igreja. Achei, igreja local foi um presente para minha casa, não abandono por nada. Enquanto a igreja estiver reunida, estarei junto com os irmãos. Anise, igreja local é lugar de oração. Marcos Bandeira, é na igreja local que nos organizamos para cumprirmos o ID de Jesus. Anise, na igreja local é que nos fortificamos e aprendemos mais de Deus, de sua imensa graça por nós. Na igreja local aprendemos também a conviver com os irmãos. Tá? Marcos Bandeira, na igreja local tudo é feito com ordem e decência, e esta é a orientação bíblica. A Shirley, que nossa comunidade local esteja unida e atenta aos conselhos dos nossos líderes. O Marcos Bandeira, é na igreja local que desfrutamos de muitas provisões de Jesus para a edificação dos santos, tais como os dons do Espírito Santo, pessoas capacitadas por Deus como evangelistas,
pastores e mestres, etc. Não tem como amar Jesus e dizer que não precisamos das provisões dele. O verbinho, com certeza, comunhão é fortalecer, e fortalecer é estar na verdade. Valéria Carvalho, em Filipenses também fala sobre isto. Verdade, concorda, Adalmília. Adalmília, não sei o que seria de mim se não fosse por conta da comunhão. A Shirley Pereira ama a igreja real. Convivemos e aprendemos a conviver com todas as diferenças. Aí eu li isso aqui já, né? Muito bem. Meus irmãos, essa foi uma abertura, mas eu queria dar uma palhinha aqui, só para aguçar o interesse dos irmãos, porque agora eu vou focando numa questão que é o meu ponto principal aqui, nevrálgico, que é assim: o que é a igreja, comunidade local na prática? A gente falou dos seus problemas, a gente falou do que ela pode ter, né? Mas o que ela é? Então, a igreja, como uma comunidade local, ela é um projeto de Deus em construção, por enquanto inacabado, contínuo. Atos 2,47 diz: dia após dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. E era o Senhor quem ia trabalhando, meus irmãos, dia após dia, diz a Bíblia. Dia após dia, o Senhor acrescentava. Ou seja, preste bem atenção, o Senhor acrescentava a um grupo, a uma comunidade. Dia após dia, quem fazia isso era o Senhor. O Senhor estava trabalhando. O Senhor era quem acrescentava. O Senhor era quem colocava aonde? Dentro da comunidade local. Os que iam sendo salvos. Diz a Bíblia, dia após dia, o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. É interessante. Lucas colocou de uma forma muito jeitosa. Muito jeitosa, porque a igreja não é uma manipulação humana. A igreja não é um projeto simplesmente humano, uma ideia humana. A igreja é o Senhor quem faz, é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem coloca ali aqueles que iam sendo salvos, coloca lá no meio da comunidade de crentes. Aí nós encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 25, 27, o seguinte, que Cristo se entregou por ela, pela igreja, Cristo se entregou pela igreja, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Cristo está trabalhando, santificando a igreja. Cristo se entregou por ela para que a santificasse. Se vemos, está numa ação, meus irmãos, interessante, que Cristo está santificando, para que um dia ele possa apresentar a sua igreja a si mesmo como uma igreja perfeita aos seus olhos, e naquele grande dia, no glorioso dia. Ou seja, Cristo está trabalhando. Cristo, dia após dia, acrescenta. Cristo está santificando a sua igreja para apresentar a si mesmo. E Jesus Cristo disse sobre esta pedra, ele mesmo, né? Ele disse: edificarei a minha igreja, edificarei. Irmãos, preste bem atenção numa coisa, por favor. O verbo está no futuro. No futuro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então esta é uma ação no futuro, pois Jesus Cristo edificaria a sua igreja a partir dele mesmo, que é a rocha, mas seria uma ação, meus irmãos, que ele estava ali começando, mas que seria num futuro contínuo, dia após dia, o Senhor trabalhando, o Senhor purificando. Então a igreja, por isso que eu disse no início, que a igreja local é um projeto de Deus em construção.
inacabado por enquanto, contínuo por enquanto, um dia cessa, tá? E que o Senhor está edificando, eu edificarei. Então o Senhor está edificando, o Senhor está construindo ainda a sua igreja. A igreja local, ela existe de forma tangível para o cumprimento do projeto de Cristo no mundo. Esse é o papel da igreja local. Esta é a igreja local. Agora, meus irmãos, qual a finalidade? Os irmãos, olha, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente já está passando aqui 10 minutos, mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos vão se surpreender, eu creio, como eu também me surpreendi, quando a gente se lembrar e quando a gente falar sobre a finalidade, né, ou as finalidades da igreja como uma comunidade local. As funções desta igreja. Meus irmãos, é algo extraordinário. Eu quero convidar a nossa igreja, os nossos irmãos, para a gente reviver isto. Quais as finalidades dessa igreja como uma comunidade local? Quero pedir muito a sua participação amanhã. Amanhã. Estejamos presentes. Eu vou dar uma pausa aqui. Realmente eu não queria me estender. Seria 1 hora de live. Então amanhã eu quero dar sequência, quero convidar você, tá bom? Deixa eu terminar de ler aqui, então, alguns. O Fábio Gianesini disse assim: a igreja local é um lugar onde os salvos em Cristo aprendem juntos mais sobre o Deus vivo, pessoas imperfeitas buscando juntos com suas diferenças, aprender a amar uns aos outros e sermos pessoas melhores ajudando uns aos outros. Perfeitamente. Tá? A Regina, irmã Regina Gabriel, parabeniza o pastor Arnaldo. Muito bem, pastor Arnaldo, Deus abençoe. Palavra abençoada. Tá? Então, meus queridos, amanhã, às 9 horas, nós vamos dar sequência e você não pode perder na quinta-feira. Tá joia? E, se Deus quiser, vamos ter bastante participações aí. Muito obrigado por esse início de trabalho. Amanhã estaremos juntos em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse bate-papo que nós tivemos, por esse encontro, por esse momento que a gente pode estar juntos, aprender um pouco mais do Senhor, da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse bate-papo que nós tivemos, por esse encontro, por esse momento que a gente pode estar juntos do Senhor, da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe.